No espaço empresarial de hoje, um assunto que promete mexer com a cidade toda. A proibição do uso de sacolinhas de plástico convencional, uma lei de 2009, mas que tem que valer a partir de agosto deste ano. Como essa lei vai funcionar na prática, as etapas de implantação, prazos, fiscalização e penalização, você fica sabendo neste bate-papo agora com o secretário do Meio Ambiente, Marcelo Mendonça. Mais uma vez, nosso papo do Espaço Empresarial acontece no Mara Turismo Hotel, que nas terças-feiras serve um delicioso buffet japonês. Secretário Marcelo, 3 meses aí para entrar em vigor a lei, começa em agosto, da sacolinha, proibição da sacolinha. É tempo suficiente? A gente está fazendo todo um esforço por parte da SEMAC, do empresariado, inclusive. Coisa muito interessante foi que, a partir do momento que nós fomos notificados para o cumprimento da legislação, porque a lei das sacolinhas, na verdade, é uma lei de 2009. É uma lei que já vinha, mas não saiu do papel. Exatamente. A gente brinca que no Brasil tem lei que pega e lei que não pega, né? Essa foi uma lei que não pegou, mas a partir do envolvimento que nós criamos com o empresariado e a representação desse empresariado, é o Sindilojas, a SIC-CDL, e o Ministério Público do Estado de Goiás, nós percebemos que não só é possível cumprir a determinação em 90 dias, como nas reuniões que foram feitas com o empresariado e com os diferentes setores da comunidade catalana, nós percebemos o envolvimento. Nós percebemos, assim, para mim foi uma boa surpresa. Exatamente. Tem dúvidas, teve muitas preocupações, ocorreram sugestões. Mas o que eu percebi, Cristina, é algo fantástico, assim, a capacidade de sugestão desses setores com os quais eu me referi, precisamente para melhorar a qualidade de vida dos catalanos. Quer dizer, então, o empresariado está preocupado com a consciência ecológica. Exatamente. O que me surpreendeu também foi que muitos empresários já utilizam a sacolinha oxibiodegradável. Que é a que vai passar a ser... Perfeito, né? Que é a diferença fundamental entre as chamadas sacolinhas convencionais, e às vezes o consumidor está comprando um produto, leva uma sacolinha oxibiodegradável para casa e não sabe o que ela é, porque é tão, o cotidiano é tão... Não, o material deve ser... É muito parecido. O material, se você olhar e se não tiver a identificação que é oxibiodegradável, na verdade você não consegue perceber, né? Agora, qual é a diferença fundamental? O oxibiodegradável, na presença do calor, vai se decompor entre 4 e 6 meses. Olha, eu tinha essa dúvida. Entre 4 e 6 meses. Enquanto que o material convencional vai levar, a depender da espessura, da textura, da composição desse material, pode levar de 100 a 400 anos para se decompor na natureza. Então, assim, a importância da lei das sacolinhas é muito para além daquilo que nós costumeiramente estamos envolvidos, né? Eu brinco que Catalão sai à frente, né? Enquanto São Paulo agora está fazendo esse grande debate, o município de Catalão sai à frente. São Paulo tem também, né? Sim. A lei. Sim. Vocês têm a SEMAC, tem um município de referência? Pois é, a lei ela foi um projeto lá em 2009 que é oriundo inclusive da época vereadora Vanja Paranhos, que foi sancionado pelo prefeito Velomar Rios e, infelizmente, não saiu do papel. Uma boa ideia, um bom projeto, mas que, infelizmente, não foi colocado em prática. Desde 2013, quando nós assumimos a SEMAC, o Ministério Público vem cotidianamente provocando. Porque não está ocorrendo a fiscalização sobre o uso das sacolinhas e também dos sacos de lixo. Porque não tem, a gente vai entrar até nessa questão do saco de lixo. E aí foi muito interessante que, nós temos coleta seletiva, né? Nós, desde setembro de 2014, nós atingimos 100% do município de Catalão. Olha só. Então, o único município no estado de Goiás que tem 100% de coleta seletiva. É claro que muita coisa precisa ser feita, muita coisa precisa ser melhorada, né? Mas com a otimização da coleta seletiva, não que a lei das sacolinhas deixasse de ter importância, mas boa parte do material que até então estava sendo, carreado pela enxurrada em períodos de chuva,
para custos hídricos, para bueiros em si, estava sendo direcionado, como está ainda hoje, o complexo do aterro sanitário. Tem um e lá, destino. aproveitado aqueles que eram possíveis, né, pela cooperativa de catadores de materiais recicláveis, e aqueles que não são possíveis, infelizmente, com a destinação final, que é no aterro sanitário. Qual a importância da lei da sacolinha? Nós vamos diminuir esse volume de material que chega no aterro sanitário e que, porventura, não tenha sido aproveitado. Pois é, como? Como é que vai ser a logística? A fiscalização, né? Não vai a logística ser... de reduzir a quantidade. Tá. Essa é uma grande dúvida, porque a lei das sacolinhas fala do uso. É proibido o uso das sacolinhas. Vai cair no consumidor. Também. E é muito importante o trabalho do consumidor. Fundamental, né? Por quê? Porque nós reunimos várias vezes com o empresariado e a dúvida deles é o seguinte: nós podemos vender um produto que não seja oxibiodegradável? Eu disse, não. Porque no município de Catalão, tanto o uso quanto a comercialização desse tipo de produto, né, é proibido por essa legislação. Então, o que nós temos conversado com o empresariado? Isso tem sido uma coisa muito interessante. Aqueles empresários que porventura já tenham estoques desse produto, às vezes acontece do empresário comprar produto para 6 meses, ou às vezes até para mais isso. É o grande nó, né? O que nós decidimos? Né? Que a partir, quem comprou os produtos até o mês de maio, até o dia 1º de maio, não é? E apresentar a nota fiscal de que de fato esse produto foi adquirido até essa data, nós vamos ter que tolerar o uso dessas sacolinhas até o estoque findar. Claro, e a gente entende isso como... É para não prejudicar o empresariado. Até porque se ele for dispor dessas sacolinhas, não é? Ela vai para algum lugar... Vai gerar um outro problema. Vai gerar um outro problema. Então é a questão do bom senso, do equilíbrio, né? E fazer, como eu disse anteriormente, criar o envolvimento para que de fato a legislação ela sirva para não apenas como punição para aquele que porventura incorrer no equívoco de continuar utilizando a sacolinha, mas ela tem que ser pedagógica, no sentido de criar um envolvimento de toda a sociedade. E aí você pergunta, né? Qual o papel do consumidor? O consumidor é fundamental. Eu, Cristina, tenho o hábito, né, de ir, quando vou a um supermercado, quando vou a um comércio, de tentar não levar a sacolinha. Né? Principalmente se ela não for biodegradável. Não levar, né? Levo na sacola, na ecobag, ou você pode levar numa caixa, enfim, o produto é pequeno, você pode levar na mão. São né? Que você vai, que a SEMAC, eu acredito, a própria SEMAC vai ter que criar campanhas aí para justamente conscientizar, né? Claro. Nós temos assim, nós pensamos a aplicação da legislação combinada com o envolvimento, como eu disse, da população, mas com uma intensa campanha de educação ambiental. Ano passado, o ano de 2014, foi um ano muito particular sobre as questões ambientais no município de Catalão. Pela primeira vez, nós sofremos as consequências da crise hídrica, que atinge o Brasil como um todo, precisamente o Centro-Sul, mas nós nunca tínhamos tido, não é, pelo período longo de escassez, a tamanha situação conflitante. Não só pela falta de água na área urbana, como também pelo conflito com os ribeirinhos, que lá na bacia do Ribeirão Samambaia, os agricultores, os camponeses, eles utilizam da água para produzir a sua vida, para produzir os produtos necessários à sua vida. E o que foi interessante? Estou dando esse exemplo para mostrar assim, nós então fizemos uma grande campanha nas escolas, na rede pública, na rede particular e nas empresas. Foi muito interessante, porque nós conseguimos falar com aproximadamente 8.000 pessoas nessas campanhas. As crianças são multiplicadoras. E essas crianças, foi fantástico o retorno que as crianças deram. Nós tivemos depoimentos dos mais diversos. Né? As crianças chegavam em casa e às vezes a mãe estava lá lavando a calçada, lavando a varanda. A primeira coisa que fariam, não pode, é desperdício, né? E brigando com as pessoas que estavam fazendo isso, lavando as calçadas. Marcelo. Deu muito certo, mas aí é uma questão que eu queria colocar. Nós tivemos a redução em 30% logo após o uso de água. Você veja, é muito significativo isso. 3 meses depois, no mês de dezembro, no mês de janeiro, nós voltamos àquilo que era anterior. Ou seja,
as pessoas deixaram, acomodaram, né? Ou seja, no período de escassez da intensa campanha, houve a preocupação. Inclusive, foi feito um decreto municipal, criando restrições, né, ao uso da água potável. Mas nós percebemos que, além disso, né, de uma campanha contínua, a educação ambiental, eu sempre brinco, né, ela é um processo permanente. Nós temos que estar ali o tempo todo, criando as condições para que efetivamente as pessoas se lembrem, não é? E elas passam a mudar o comportamento. Eu acho que a mudança no comportamento é o fundamental. Essa é a questão fundamental. Então, na questão das sacolinhas, para fazer utilizando o exemplo da crise hídrica, né? Na questão das sacolinhas, nós vamos, a partir do mês, do 1º de junho, a gente chama o mês verde, né? É engraçado isso, porque a gente coincidiu, e nós vamos fazer um debate bastante acalorado, vamos chamar assim, com os empresários, com a sociedade, e ir para dentro das escolas. Porque a gente entende que, eu sou professor, né? Então eu acredito no ato de educar, eu acredito no processo pedagógico. E mesmo quando a multa é aplicada, ela tem que ter o sentido pedagógico, ela não pode ter só o sentido de penalização, senão não faz sentido. Né? Então, nesse aspecto, eu estou bastante entusiasmado, né, com esse envolvimento que está sendo criado em torno da lei das sacolinhas. Inicialmente... porque você vai pensar, é só sacolinha, mas não, você tem toda uma rede a ser trabalhada. Exatamente. Então, até o dia 31 de julho, todas as sacolinhas, a partir do dia 1º de agosto, todas as sacolinhas utilizadas no município de Catalão terão que ser oxibiodegradável. Qual a exceção? Aquele empresário que já possui, que já tinha adquirido um estoque significativo, vai apresentar uma nota fiscal comprovando que ele adquiriu, o empresário, o comerciante, o empresário, né, que adquiriu esse produto antes do mês de maio, e aí sim nós vamos ter a tolerância, né, óbvio, para que esse material não seja descartado ou para que não possamos causar também nenhum prejuízo, não é, a qualquer que seja o setor, a atividade, absolutamente. Quanto aos sacos de lixo, né, nós temos um problema que o saco de lixo até 50 quilos, ele está disponível no mercado. É esse que tem o oxibiodegradável. Mas acima de 51 quilos, né, ele é muito frágil. Então, no caso de um restaurante, uma panificadora, né, então se ele enche um saco de 50 quilos, esse saco não suporta. Ele não suporta. Até 50 quilos ele é frágil. E acima de 50 quilos nós ainda não temos no mercado com a qualidade e também com preços acessíveis ainda. Então, qual é a nossa proposta, acordada já com os empresários? De que os sacos de lixo, a partir de 50 quilos, também não vamos tolerar. Vamos dar um prazo até final deste ano. Para quê? Para que as pessoas possam se adequar, para que o empresariado... a empresa possa fornecer, né, Marcelo? Claro. E também tem um problema, porque muitas sacolinhas são oxibiodegradáveis, mas elas não são identificadas. Porque o produto, a lei prevê que a sacolinha venha com uma taja escrita. A sacolinha é branca, né, e vem com a taja. Produto oxibiodegradável, CNPJ de quem produziu. Né? Porque o material é muito parecido. Muito parecido. Assim, então, quem não conhece... Então a sacolinha tem que ter essa identificação. Perfeito. Há algumas empresas no mercado, inclusive algumas distribuidoras em Catalão possuem esse produto, em que a sacolinha é oxibiodegradável, está na caixa, está escrita na nota fiscal, mas não está identificada. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pedindo um parecer técnico do empresário que, porventura, esteja vendendo esse produto, onde ele vai se responsabilizar, nítida, por autodeclaração, dizendo, olha, esse produto é oxibiodegradável. Porque quando formos fazer um teste, isso é feito em laboratório, e se porventura aquela sacolinha que for encontrada não for oxibiodegradável, esse estabelecimento comercial que porventura tenha comercializado esse produto vai ser, primeiro, advertido, num segundo momento, notificado e num terceiro momento, autuado, que é uma multa bastante significativa. Essa multa pode chegar até quanto?
Essa multa hoje pode chegar, na verdade, pode chegar a 3.000 unidades fiscais do município. Isso equivale hoje, a unidade fiscal do município está em torno de R$ 2,32. Então, vai em quase R$ 7.000, R$ 6.700. Isso é equivalente à unidade ou ao montante, ou é única? Isso é equivalente a uma sacolinha encontrada que, porventura, tenha um estoque lá, uma caixa, né, que, porventura, seja em desconformidade com a legislação. Né? Então, quer dizer, o que a gente tem conversado muito com o empresariado é que, em caso de dúvida, nos procure. A SEMAC não tem nenhum interesse em estabelecer qualquer penalidade para o comerciante catalano. É a SEMAC que vai, o cutucão, a provocação foi do Ministério Público, mas é a SEMAC que vai operacionalizar essa lei. Perfeito. Quer dizer, tirar ela do papel e, mais do que tirar do papel, fiscalizar também. Correto, correto. E aí, então, temos dois desdobramentos interessantes a partir do que você está falando. Primeiro, uma orientação muito clara para toda a sociedade catalana, principalmente os comerciantes que lidam com o setor. Supermercados. Hortifruti em geral, panificadoras, setor alimentício, desde o pequeno. Por exemplo, nós temos uma questão que são as feiras livres. Né? Então, qual vai ser a nossa proposta? De irmos até as feiras e fazer um trabalho de conscientização com os feirantes. E há um problema também das pessoas, às vezes, adquirirem produtos fora de Catalão, adquirirem produtos no outro município e trazerem as sacolinhas de lá. Então, vamos ter que ter esse cuidado também. E o mais interessante, Cristina, nós vamos combinar, veja bem, a aplicação da lei das sacolinhas com a educação ambiental e com os pontos de entrega voluntária, que são os PEVs, que algumas empresas, a partir do mês de julho, já vão ter, julho e agosto, que é onde as pessoas podem entregar voluntariamente aqueles produtos que, porventura, eles tenham adquirido noutra cidade, né? E que, não sabendo adequadamente onde pode ser descartado, né, vai levar para esse PEV, que é um ponto de entrega voluntária, que vai compor a rede dos ecopontos. Né? O PEV é uma unidade menor, que pode ser alocada num supermercado, num estabelecimento público, onde voluntariamente você, o cidadão catalano, vai levar lá o óleo de cozinha usado, vai levar o material plástico, vai levar a pilha da bateria, a pilha ou baterias de eletroeletrônicos, de celulares, são materiais muito tóxicos, muito perigosos. Né? E aí, dos PEVs, pequenas unidades de recebimento desse material, nós, a SEMAC, vamos levar para os ecopontos, que são unidades maiores, né? 2 em construção, já cremos que nos próximos 30 dias, no mais tardar 40 dias, nós vamos inaugurar os 2 ecopontos que estão em construção, e daí o processo de triagem, de separação, para ver aquilo que pode ser aproveitado e aquilo que, porventura, tenha que ter uma destinação mais cuidadosa, que é, no caso, o que a gente chama de materiais perigosos. Marcelo, um minutinho só, a gente vai continuar esse papo. Sim, claro. Saber a fiscalização como será, saber como vai operacionalizar essa lei das sacolinhas. É um minuto só, a gente já volta. Voltamos com o secretário municipal do Meio Ambiente, Marcelo Mendonça, no Espaço Empresarial, hoje falando sobre a lei das sacolinhas. E no bloco anterior, a gente falava justamente dessa rede, vamos chamar uma rede de proteção ao meio ambiente. Exatamente. Que começa no pequenininho, na entrega voluntária e passa a uma triagem feita pela SEMAC. Marcelo, mas isso é um projeto, eu imagino, um projeto muito extenso para um curto espaço. Exatamente. Como a gente conversava anteriormente, né? Na verdade, nós fizemos a nossa equipe na SEMAC, uma equipe bastante qualificada. Né? E eu tive muita sorte de contar com essa equipe. E nós estamos pensando Catalão, o município de Catalão, e estamos pensando Catalão para além dessa gestão. O prefeito Jardel Seba sempre brinca, né, que nós temos que ter planejamento estratégico. E é um pouco isso que nós estamos tentando fazer. Então, nós estamos criando, Cristina, um marco regulatório, ou seja, um arcabouço de legislações que permite aos próximos gestores
um trabalho fantástico. Da sequência. Então, nós estamos iniciando. Bom, veja bem, até o ano passado, a Prefeitura Municipal de Catalão investiu mais de R$1 milhão no complexo do aterro sanitário. A Política Nacional de Gestão dos Resíduos Sólidos, que era para que todos os municípios brasileiros se adequassem até julho do ano passado, né? Catalão já se adequou muito antes disso. Né? Hoje, nosso complexo do aterro sanitário é referência. Nós recebemos mais de 30 missões técnicas de municípios goianos, municípios mineiros, de Brasília, para entender um pouco o que está acontecendo aqui. Isso tem sido muito importante. Eu sempre brinco que o complexo do aterro sanitário, a cooperativa de catadores de materiais recicláveis é a nossa menina dos olhos na questão ambiental. Então, nós conseguimos colocar em prática, não é, a legislação que regulamenta a gestão dos resíduos sólidos. Todavia, estamos fazendo agora os ajustes. A Lei das Sacolinhas faz parte desse complexo, embora não tenha sido criada por nós entendemos a sua importância, né, reconhecemos as pessoas que ajudaram a construir como fundamentais e estamos agora, nesse pacote, garantindo a aplicação dessa legislação. Então, é a combinação de coleta seletiva, de containers espalhados pela cidade, orgânicos e recicláveis, com ecopontos, com os PEVs e com intensa campanha de educação ambiental. Somando a isso, uma grande parceria com instituições públicas, com instituições privadas, com a escola, quero dar o exemplo aqui da fábrica de sabão, que estamos em parceria com a escola Allan Kardec, estamos dando pontapé, reativando, porque eles já dispõem dessa fábrica de sabão, mas ela estava desativada, né? Então estamos dando pontapé inicial com eles, uma parceria muito interessante, um ganho social, um ganho ambiental muito significativo. O consumidor acaba ganhando também. Não há dúvida. Né? Os PEVs, e aí a gente quer combinar tudo isso, né, com um projeto que eu vou anunciar agora aqui contigo, né, aproveitar esse momento importante, que é de uma certificação municipal, selo verde. As empresas que estão adequadas à legislação ambiental precisam de um reconhecimento. Isso é importante não só para marketing, para a publicização das empresas que têm compromisso com o meio ambiente, mas fundamentalmente porque entendemos que temos que valorizar as boas práticas. Acho que essa é a questão fundamental. Um certificado? Um certificado. Então, nós estamos construindo a legislação, vamos lançar agora no mês verde, durante o mês de junho, uma parceria muito forte com o Cindy Lojas, com a SIC CDL, e queremos, então, um envolvimento forte com o empresariado, que é uma coisa certa, Cristina. A questão ambiental, ela não pode estar dissociada da economia. Quer dizer, está entrelaçado. Vivem juntos, mas vivem em conflito. Exato. É claro que o crescimento econômico, e Catalão é uma cidade muito pujante, né? As montadoras, o polo mineroquímico, o setor de serviços, as universidades, enfim. Todavia, todo esse crescimento não pode em nenhum momento secundarizar, ou seja, colocar em segundo lugar as questões socioambientais. Quando nós falamos de sustentabilidade, nós estamos falando de um desenvolvimento programado, organizado, planejado, onde a questão ambiental seja uma das prioridades. Um dos pilares. Um dos pilares, perfeito. E nesse sentido, então é tudo muito novo. Eu quero até bem pouco tempo, né, é bom falar isso aqui, porque as pessoas que porventura que falavam da questão ambiental, como nós estamos falando nesse programa seu, eram meio taxadas de ecochatos, ambientalistas radicais, enfim. Não é isso que nós estamos falando. Chata. Absolutamente. O que nós estamos falando é que a questão ambiental, ela hoje é elemento determinante no processo produtivo. E não é só Catalão, é uma consciência mundial. Os países, os municípios... É por isso que eu comentei essa questão de ser um projeto muito amplo para um curto espaço, porque parece que é tudo muito... é tudo muito dinâmico. É isso. Então, quer dizer, nós precisamos criar essa consciência ambiental. E ela não é só baseada nas campanhas educativas, é também
Mas é aquilo que eu falava anteriormente, ela também deve ocorrer nas boas práticas. É com a empresa que tem compromisso com seus trabalhadores, com seus colaboradores, que tem compromisso com reuso de água. Por que não vamos aproveitar a água da chuva? Por que não vamos aproveitar a energia solar? Porque vai desencadeando um monte de ações que redundam em quê? Em economia, em redução de custos, em qualidade de vida, em otimização da produção. Vocês pensam a construção civil, todos nós já fizemos em algum momento uma reforma, ou fizemos uma casa. Você já pensou a quantidade de material que é desperdiçado numa construção? Tudo isso é energia, tudo isso é natureza que foi transformada em bens que nós usamos e que qualquer desperdício é prejuízo. Então, como otimizar? Hoje nós temos aqui, Cristina, no município de Catalão, nós recebemos em média, no aterro sanitário, 250 toneladas dia de materiais oriundos de construção civil. E isso pode ser transformado? Pode e deve ser transformado. Você imagina nós termos aí esse material, que hoje a gente chama de inerte, está sendo descartado numa área específica do aterro sanitário, inclusive nós temos que ter uma área própria para isso, estamos construindo essa perspectiva. Inclusive com a possibilidade de uma usina de reciclagem. Uma usina de tratamento de resíduos de construção civil, né? Nossa equipe já esteve em Belo Horizonte, visitou vários outros municípios que possuem uma experiência fantástica de utilizar isso que hoje é um problema, transformar esse material em subprodutos, como o tachão, a bica corrida, enfim, brita, e que esse material, olhe bem o que é o projeto, possa ser usado nas obras do município, um percentual dele, e possa ser usado em construções populares. Então o projeto é muito audacioso, por isso que eu brinco, né? Que o que nós estamos construindo não é um projeto de uma gestão apenas, é um projeto que deve ter continuidade nas próximas gestões, independentemente de quem seja o gestor. Por isso, o marco regulatório, ou seja, deixar preparado todo o acervo legislatório, de legislação, para que os próximos gestores cumpram, não é? E dêem sequência ao trabalho. Óbvio, consertando aquilo que porventura não tenha tido sucesso, essa ampliando. Lei da sacolinha, ela é muito fechada? Não, absolutamente, né? É engraçado isso, porque a gente estava comentando no primeiro bloco, a gente comentou o uso e a venda e a comercialização. Exato. Então dá a impressão assim, de que ela é aberta, você pode construir. E ainda que não fosse, nós tomamos como prerrogativa, hoje, a SEMAC, através da orientação do gestor municipal, nós tomamos como prerrogativa o diálogo. Porque aquilo que nós conversávamos, Cristina, não adianta impormos goela abaixo, por decreto, a legislação. Não vai funcionar. As pessoas têm que estarem motivadas e conscientes para o uso adequado desse instrumento, que é a lei, que vai assegurar a proteção ambiental. Por isso que nós, o tempo todo, estamos reafirmando. Até 31 de julho, nosso foco é a substituição das sacolinhas e dos sacos de lixo com até 50 litros. A partir de agosto, nós vamos ter uma tolerância com os sacos industriais, principalmente, acima de 51 litros, até porque nós reaproveitamos esse material. Ele pode ser reciclável, né? O pessoal separa e depois ele é comercializado. E aí sobra, por exemplo, a bobina, aquele pacote que a gente vai no hortifruti, né? Vai puxando aquele material, não é óxido biodegradável. Aqueles saquinhos plásticos que a gente compra para colocar qualquer coisa, no açougue, enfim, também não é. Então, paulatinamente, nós temos que ir melhorando essa legislação. Isso os próprios empresários foram colocando para a gente. Não, absoluto. Tudo paulatino, gradativamente, criando esse ambiente favorável, não é? Até agosto, então, as sacolinhas, até dezembro, os sacos de lixo. Perfeito. E a partir de 2016, não é? A partir de janeiro de 2016, aí sim, todo esse material, embalagens de plástico em geral, sendo substituídas pelo óxido biodegradável. Volto a insistir, considerando a disponibilidade desses produtos no mercado,
Nós chegamos a fazer, Cristina... Você tem que estar preparado também para quem vai fornecer. Claro. Nós chegamos a fazer uma consulta, uma pesquisa de mercado, para verificar onde tem os produtos, o preço desses produtos, e aí foi muito interessante porque inicialmente nós pensávamos que havia um preço muito diferente, e não é. Acima. Hoje dá em torno de 10%, e às vezes oscila para baixo e para cima. Então, tranquilo, é possível, né? E mais interessante ainda é nós pensarmos o que significa tirarmos. Imagina, Cristina, se hoje, né, daqui 6 meses, nós chegarmos e falar assim, nós reduzimos em 80% o uso de sacolinhas convencionais no município de Catalão. Você tem noção do ganho ambiental disso? E é justamente isso que eu quero entrar. Quando você falou no primeiro bloco que vai reduzir a quantidade, é justamente nisso. Exatamente. Porque, lógico, o consumidor vai ter a consciência ou vai se reacostumar a levar a sua sacolinha para a feira. Exatamente. Então, é justamente nesse ponto que a SEMAC se imagina reduzir. Exatamente. Não só na quantidade desse material, porque a partir do momento que o consumidor que está aqui nos ouvindo, o telespectador que está nos ouvindo, né, que ele passe a utilizar cada vez menos sacolinhas. Passe a utilizar cada vez menos embalagem de plástico. Esse consumidor vai contribuir diretamente para que o nosso aterro sanitário tenha longevidade, tenha uma vida mais longa. E que esse produto, e mais importante, Cristina, a qualidade, porque quando ele opta pelo uso da sacolinha biodegradável, e ele vai ser o nosso fiscal também, porque ele vai denunciar. E a gente vai entrar ali. Ele vai poder dizer para a gente, olha, eu comprei um produto em tal lugar e lá esse produto foi empacotado com uma embalagem que não é biodegradável. Então, nossa equipe vai se deslocar a esse estabelecimento para fazer, não é, a verificação dessa denúncia. Então, justamente isso. Agora, nós falamos da parte prática, como tirar o projeto do papel, envolvimento com a sociedade, com os empresários. A fiscalização, Marcelo, como é que vai ser? Você vai ter que ter ali na loja em loja, todos Exatamente. Os dias. Discutimos isso agora há pouco na reunião que fizemos. E nós temos uma metodologia, porque nós temos poucos agentes de fiscalização. O município de Catalão é um município enorme. E não é só sacolinha de lixo? Não é, imagina, é um dos menores, é um problema, mas não é o mais significativo, né? E tem que lembrar que nós fiscalizamos o município todo, né? Não é só a cidade de Catalão, tem os distritos, tem a área rural. Nesse sentido, nossa equipe vai passar por uma capacitação. Os nossos agentes de fiscalização precisam ser também capacitados, não apenas para abordar o comerciante, enfim, o empresário, mas também para compreender a legislação e fazer com que ela seja cumprida. Tem uma certa autonomia. Exatamente. E nesse sentido, Cristina, é importante dizer que encontrada alguma irregularidade, nosso papel é imediatamente advertir e fazer uma notificação. A própria legislação estabelece isso. 30 dias depois, nós voltamos a esse estabelecimento. E lá vamos verificar se aquela sugestão, se aquela determinação de substituição daquele produto foi cumprida. Se foi cumprida, ótimo, tranquilo. Se não foi cumprida, aí sim o empresário vai sofrer uma sanção, né, que pode chegar inclusive a multa, como nós mencionamos anteriormente. Como é que vai ser essa fiscalização? Hoje nós adotamos uma metodologia por setores produtivos. Exemplo, nós estamos com a operação, nesse momento, né, em ferros velhos, áreas que utilizam veículos que podem acomodar água e podem gerar o mosquito da dengue. Então, é uma operação junto com a SMTC e com o setor de endemias. Então, todo esse setor, essas empresas estão sendo visitadas. Terminada essa operação, iniciamos uma outra, que pode ser, por exemplo, no setor farmoquímico. Então, todas as farmácias, todos os laboratórios, todo o setor que trabalha com medicamentos vai ser visitado. Como é que é feita essa abordagem? As pessoas são, primeiro, orientadas a apresentar a documentação
Se ela não possui, ela é notificada a providenciar. Aí e aí tem é o dado um prazo para isso. mês. É o mesmo procedimento que vamos adotar para sacolinhas, sem sombra de dúvida, né? Então, assim, o que nós queremos deixar bastante claro a todos os catalanos, a todas as catalanas, é que a SEMAC tem o poder de polícia, de fiscalização, mas nós também temos o bom senso e o equilíbrio para capacitar, para orientar e para construir juntos. Nós não somos inimigos do empresariado ou de qualquer outro setor produtivo do município de Catalão, em absoluto. Nós somos parceiros e vou dizer mais, né? O bom empresário, o bom cidadão, né? Ele nunca está irregular. Ele nunca está com problema. O bom sempre é parceiro. Sempre é parceiro, né? E aquele que, porventura, apresente alguma irregularidade, nosso papel é orientar, né? E se, de fato, isso permanece até o fim, chegar, de fato, aos autos de infração, como já fizemos com alguns setores significativos Principalmente poluição sonora. Principalmente poluição sonora, as operações são quase que semanais, né? Hoje nós temos muitos problemas com poluição sonora na cidade de Catalão. O nível nosso, assim, a quantidade de autuações é muito significativa, as multas são pesadas, né? Nós fazemos, Cristina, um comunicado de crime, porque hoje existe uma parceria entre SEMAC e Ministério Público do Estado de Goiás, e nesses comunicados de crime a penalização é tripla, porque não basta você pagar a multa SEMAC, você vai responder civilmente e vai responder criminalmente. E as multas impetradas lá são muito maiores do que aquelas que fazemos por lei, óbvio, dentro da lei aqui na SEMAC. Secretário, bem, nosso tempo está infelizmente terminando, mas bem assim, redondinho, brincando, é uma lei que vai pegar em Catalão? Eu acredito nisso, né? Eu acredito, acho que já pegou. Tem tudo para pegar. Sabe por quê, Cristina? Por conta daquilo que nós conversamos inicialmente, quer dizer, há um envolvimento. Eu sinto, quando nós fizemos já umas 4 ou 5 reuniões com setores que envolvem diretamente as sacolinhas, empresariado, distribuidoras e alguns consumidores. Nós falamos que o empresário que entregar a sacolinha vai ser multado, caso ele não se adeque. E o fornecedor, o vendedor da sacolinha, o que vai acontecer com ele? O vendedor da sacolinha, que são as distribuidoras, hoje a reunião é o mesmo. Ou seja, ninguém poderá comercializar sacolinhas que não sejam oxibiodegradáveis. Ninguém. E a mesma punição que vai ter para o empresário que distribui vai ser o que vende. Perfeito. Você vai na cadeia. A gente vai seguir a cadeia como um todo. Por isso é muito importante que o empresariado hoje, ao adquirir a sacolinha, esse empresariado observe se esse material já é oxibiodegradável. Porque aquele que adquiriu antes de maio não vai ter problema com a legislação. Mas aquele que adquiriu de maio, está adquirindo agora, é muito importante que esse empresário observe o produto que ele está consumindo. Porque ele pode ser penalizado, às vezes por falta da informação, às vezes por uma informação distorcida, que nós queremos deixar muito claro aqui. Nenhuma sacolinha poderá ser utilizada a partir do dia 1º de agosto, senão aquelas que foram adquiridas antes do mês de maio. Perfeito? Eu tenho absoluta certeza que a lei vai pegar, porque o envolvimento é muito grande, nós temos tido muito equilíbrio e muita tolerância, porque achamos que é isso, nosso papel enquanto SEMAC, né, de orientar, de envolver, de explicar, de prestar os esclarecimentos necessários e, não há dúvida nenhuma, nós vamos fiscalizar com afinco, não é? Para que de fato a lei seja aplicada e que Catalão, mais uma vez, seja uma referência, né, nas questões socioambientais no estado de Goiás. Okay. Professor Marcelo, nunca vou deixar de chamá-lo de professor Marcelo. Mas é isso que eu sou. Secretário do Meio Ambiente, foi um papo muito bom. Muito obrigada pela sua participação conosco. Obrigado, é um prazer. Espero outras vezes compartilhar dessas informações com vocês. Com certeza. O Espaço Empresarial fica por aqui. Até uma próxima.